Vamos lá, vamos iniciar até entendendo o Josias. Queria muito ouvir a análise do Josias em relação a essa decisão nesse momento. Vamos começar justamente por aí, né? Acaba de sair 2 votos já pela manutenção da prisão de Jair Bolsonaro, da prisão preventiva. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal está decidindo neste momento se mantém ou não a prisão de Bolsonaro. A análise é feita em sessão extraordinária no plenário virtual. O primeiro a votar nessa manhã foi o ministro Alexandre de Moraes, que se manifestou pela manutenção da medida. E, na sequência, foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino. Faltam agora os votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que têm até às 8 horas da noite para também colocar os seus votos. Esse é o voto de Moraes, é isso? É o voto do Alexandre de Moraes. Moraes, que é o relator do caso, reafirmou a decisão de prender Bolsonaro em virtude da necessidade da garantia da ordem pública para assegurar a aplicação da lei penal e o desrespeito às medidas cautelares anteriormente aplicadas. No voto de Alexandre de Moraes, ele diz aí, a continuidade no desrespeito às medidas cautelares não cessou, pelo contrário, ampliou-se na última sexta-feira, quando Bolsonaro violou dolosa e conscientemente o equipamento de monitoramento eletrônico, conforme comprova o relatório da Secretaria de Administração Penitenciária. E essa é uma questão, né? Ao votar com o Moraes, Flávio Dino também citou as viagens de deputados bolsonaristas para os Estados Unidos, como Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro. Flávio Dino colocou lá no seu voto, abre aspas, as fugas citadas mostram profunda deslealdade com as instituições pátrias, compondo um deplorável ecossistema criminoso, foi o que disse Flávio Dino. Dino também citou riscos à ordem pública na vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio onde Bolsonaro estava em prisão domiciliar. Vamos lá, Josias. Pelo jeito, Bolsonaro deverá permanecer preso. 2 votos agora pela manutenção da prisão de Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal ainda pode fazer muita coisa pelo Bolsonaro, exceto um papel de bobo, né? Pode-se assegurar ao condenado, agora já trancado na Polícia Federal, assistência médica, alimentação adequada, a visita de familiares, mas o tratamento digno não pode incluir a ingenuidade de aceitar o lero-lero, segundo o qual o Bolsonaro meteu ferro de solda na tornozeleira por causa de um surto paranoico provocado por medicamentos. Não há dúvida de que a primeira turma do Supremo avalizará o despacho em que o Alexandre de Moraes mandou trancar o Bolsonaro numa sala da Polícia Federal na manhã de sábado. No próprio voto, e o Alexandre de Moraes, como relator, foi o primeiro a votar na manhã dessa segunda-feira, e ele colocou ali que, na última sexta-feira, o Bolsonaro violou dolosa e conscientemente o equipamento de monitoramento eletrônico. Ou seja, ele não está engolindo essa versão de que o Bolsonaro tomou medicamentos que produziram ali um revertério e um surto psicótico que o levou a tentar derreter a sua tornozeleira. É muito curioso até porque, por mais hábil que seja no manejo da solda quente, é incrível porque a imagem mostra a tornozeleira danificada, e não é um dano qualquer, é um dano considerável ali na caixa da tornozeleira, mas não há nenhum ferimento na perna do presidente. Então é um psicótico com método. Conseguiu avariar a tornozeleira sem se ferir, sem se queimar com a solda quente, né? E há uma divergência de versões também. Na madrugada de sábado, quando recebeu a visita ali das pessoas que foram inspecionar a interrupção dos sinais da tornozeleira, por que a tornozeleira entrou em parafuso, foram verificar e aí perguntou-se ao Bolsonaro o que tinha acontecido. E ele disse que meteu o ferro quente na tornozeleira por curiosidade. Depois, na versão que apresentou a juíza que fez a audiência de custódia depois da prisão,
no domingo para verificar se tudo tinha corrido dentro da lei, se os direitos do Bolsonaro tinham sido preservados. Aí ele muda a versão, né? Ele vem com a psicose medicamentosa, né? Aí não tinha mais curiosidade. Em menos de 24 horas, a curiosidade virou surto psicótico. Então, realmente, Fabiola, há muito a esclarecer, né? E não se pode esperar que a primeira turma do Supremo faça papel de idiota, aceitando qualquer versão que o Bolsonaro apresente. Até porque essa história de efeito ou de descontrole por efeito de medicamento não é a primeira vez que ele usa, podemos falar disso mais tarde. Professor Mairovich, vamos entender, vamos começar por esses votos neste momento, né? O que o Supremo está decidindo agora? E algumas pessoas até questionam, mas é claro que o Supremo vai por esse caminho, né? Isso deveria ser avaliado por alguma outra turma? Deveria ser avaliado pelo Supremo como um todo? Acho bom também a gente explicar o que significa essa sessão virtual neste momento, que vai avaliar a prisão de Bolsonaro, se ela foi correta ou não. O que acontece quando se profere uma decisão monocrática? Essa decisão monocrática, segundo o regimento do Supremo e conforme a lei, tem de ser submetida aos pares da primeira turma. Então, essa conversa mole de que outra turma deveria decidir, ou alguma coisa que você acabou de falar, não tem nem pé nem cabeça, porque a decisão é do relator do processo, quer dizer, foi dado em cima de um processo da competência da primeira turma. A necessidade, porque ali há um colegiado, de que os demais membros da turma ratifiquem ou não a decisão do relator. Então, tecnicamente é isso e não há dúvida a respeito. Está corretíssimo ele submeter a decisão monocrática dele, porque ele não atua, só atua monocraticamente na urgência. E a urgência decorreu de uma representação da Polícia Federal quanto à necessidade de imposição de uma prisão preventiva. E o que o Moraes fez? O Bolsonaro estava sob uma restrição, ou seja, ele estava em prisão domiciliar em razão de uma medida cautelar, e o que ele fez? Ele analisou as circunstâncias, o que foi colocado, até a própria confissão do Bolsonaro de que rompeu a tornozeleira, e entendeu necessária a prisão preventiva. E agora submete essa decisão à sua turma para ratificação. Com relação a um ponto importante, eu chamo atenção, porque tecnicamente, juridicamente, aquele que alega que não atuou com dolo, não teve a intenção, aquele que não estava consciente, que teve, por exemplo, um surto psicótico, diz a lei que a comprovação disso cabe ao custodiado preso. Não cabe ao Ministério Público, não cabe à própria turma, não. O ônus da prova, o encargo da prova dessa situação toda é do Bolsonaro. E isso não vai se dar em sede de decretação de prisão preventiva. Ele vai apresentar petição por advogado, vai juntar laudos, etc., em um procedimento adequado. Ou seja, para comprovar que ele estava fora de órbita quando cometeu esse despautério. A prova, evidentemente, vai ser muito difícil, porque, como bem ressaltou o Josias, ele se contradiz. Primeiro, ele diz que fez aquilo de curiosidade, e depois
inventa ou coloca uma roupagem jurídica, ou seja, ele não estava em condições de consciência adequadamente. Mairovich, interessante isso, né? Ele que tem que comprovar de que ele realmente teve uma alucinação, é isso. E como é que ele faz essa Exatamente. como é que ele comprova isso, né? Como que ele comprova que ele teve uma alucinação? O próprio médico dele falando que ele teve uma alucinação, e aí a justiça aceita a análise do médico dele, não pode ser um outro médico? O que os médicos estão falando, pelo menos é o que eu li, os médicos estão colocando que a medicação que ele toma gera ou pode gerar alterações, distúrbios. Então, seria um problema de química. A medicação, tendo em vista, sei lá, a dosagem, o uso constante, geraria distúrbios. Evidentemente que a medicação vai afetar, cada um é cada um, mas essa é a linha, pelo menos até agora, que se tem conhecimento. É lógico, atenção, é lógico que o que vai fazer o Moraes, se for o caso, evidentemente ele vai designar uma perícia, ou senão vai colher o que? Pareceres de outros especialistas, até as bulas dos remédios serão juntadas, mas aquele ponto que o Josias levantou me parece fundamental. Primeiro ele diz uma coisa, tá? Então ele estava consciente, ele teve a curiosidade, ele queria saber o que tinha dentro da caixinha. Evidentemente que ele sabia, lá estava o mecanismo que dá localização. Então ele queria certamente tirar esse mecanismo, colocar em cima da mesa e depois circular à vontade, porque esse mecanismo, esse chip que seria colocado em cima da mesa, iria dar que ele não estava em fuga. Bom, mas isso tudo o objetivo. Então era curiosidade, é saber o que tinha dentro. Por que não foi num Google para ver o que tem dentro? Porque todos esses equipamentos são iguais e funcionam no mesmo sistema. Não, mas ele quis, segundo disse, ele quis abrir, teve curiosidade. Ora, quem tem curiosidade está o quê? Com suas faculdades mentais preservadas em ação, porque tem a curiosidade que leva a um comportamento. Então, essa história de alucinação é como eu disse, é uma roupagem para se tentar o impossível, ou seja, convencer de um absurdo que seria essa alucinação. E é algo que as pessoas até perguntam aqui, mas como questionar, né? Será que é blefe? Será que não é? Ô Josias, do ponto de vista político, tem um histórico, né, em relação a Bolsonaro, né? Tem um histórico. É preciso considerar esse histórico, né, Fabiola? Até do ponto de vista jurídico mesmo, né? Essa desculpa de que o Bolsonaro tentou violar a tornozeleira porque estava submetido estava sob o efeito de um surto psicótico provocado por uso de medicamentos. Isso não faz o menor sentido, não é? É uma desculpa esfarrapada, desconexa e até meio gasta. É esfarrapada porque não consegue vestir o desejo de fuga que já foi exposto pelo Bolsonaro anteriormente. No próprio despacho em que mandou a Polícia Federal trancar o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes rememorou que ele planejou durante a investigação, que posteriormente virou condenação, ele planejou a fuga para a Embaixada da Argentina, solicitou, tinha lá um formulário, foi capturado dentro do celular dele, um formulário solicitando asilo político na Argentina. A alegação é desconexa, porque no vídeo que registrou a violação da tornozeleira, um vídeo que foi gravado ali na madrugada de sábado, Bolsonaro disse, meti o ferro quente de solda, por curiosidade. Menos de 24 horas, o curioso virou um paranoico, atormentado pela alucinação de que haveria, segundo a explicação do Bolsonaro, ele suspeitou que havia uma escuta implantada dentro da tornozeleira. O mais curioso é que
surtos psicóticos, pessoas submetidas a surtos psicóticos, não costumam lembrar as coisas que aconteceram durante o surto. Mas o Bolsonaro se lembra de quase tudo. Muda as versões, mas ele sustenta que a memória estava em dia. E essa desculpa do surto medicamentoso é gasta porque já foi usada em 2023. O Bolsonaro foi incluído nesse inquérito sobre a trama do golpe a pedido da Procuradoria. E ele começou a ser investigado por causa de uma publicação nas redes sociais feita em 10 de janeiro, 2 dias depois do quebra-quebra lá na Praça dos Três Poderes. Ele postou um vídeo que atacava o sistema eleitoral, atribuía a vitória do Lula a uma hipotética fraude. Depois ele apagou o vídeo, horas depois ele apagou o vídeo. Ele estava nos Estados Unidos, tinha se refugiado lá para não passar a faixa para o Lula e declarou na ocasião que estava internado no hospital de Orlando para tratar de uma obstrução intestinal e disse que fez essa postagem por engano, porque estava sob efeito de medicamento. E esse lero-lero foi repetido num depoimento à Polícia Federal em abril de 2023, e o advogado do Bolsonaro era o mesmo, Paulo Cunha Bueno, o mesmo que visitou o Bolsonaro agora na Polícia Federal, no último sábado, e ele declarou, o advogado, lá em 2023, o vídeo foi postado na página do Facebook, quando ele estava internado. O que ele queria mesmo era transmitir o vídeo para o WhatsApp, para ele assistir depois. Mas, por acaso, estava sob efeito de morfina no hospital de Orlando, e aí acabou, por engano, postando o vídeo. Então, essa conversa fiada não é nem nova, né? Então, daí, Fabiola, o cuidado que o Supremo tem que ter para não cair nesse tipo de esparrela, e parece que os ministros estão muito firmes no propósito de assegurar que o Bolsonaro não faça o Supremo Tribunal Federal de bobo, né? Então, está lá trancado na Polícia Federal, garantiram-se lá todos os direitos que ele tem por lei, assistência médica, visita de familiares, alimentação adequada, está tudo ali nos despachos do Alexandre de Moraes, né? Agora, papel de bobo o Supremo não pode fazer, nem deve fazer, né? Aliás, Josias, você lembrou sobre o vídeo, né? Esse foi o vídeo mais comentado, né, nas últimas horas, continua sendo. Esse vídeo da tornozeleira eletrônica, algumas pessoas inicialmente achavam que não era verdadeiro o vídeo diante de tanto absurdo, mas ele é verdadeiro, foi divulgado pelo Supremo Tribunal Federal. E quando o Bolsonaro conta, né, que ele metiu um ferro quente. Curiosidade, vamos aí ver um trecho. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não, tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Tô limpando aqui, né? Boa noite, não. Tudo bom? É muito inacreditável isso, né, Josias? Ele fazer algo assim, ele disse que estava sozinho, que ninguém viu o que ele fez, mas que ele sabia manusear, e ele tentando abrir. E aí a explicação que trouxeram é que quem divulgou esses vídeos foi a Secretaria de Administração Penitenciária, né, esse vídeo e essa conversa, e a gente ouve a voz dele no fundo, e ele diz curiosidade, meti ferro quente por curiosidade. Aí depois, quando ele participou da audiência de custódia, aí veio a conversa que já tinha sido dita por aliados a jornalistas, de que ele estava em surto, né? Ele teve ali um surto e por isso acabou fazendo isso com a tornozeleira eletrônica. E aí ele repetiu isso. Agora, esses dois lados vão ser analisados pela justiça. Já foram agora por Moraes e por Flávio Dino, né, Josias?
Sem prejuízo de que mais tarde, porque a defesa vai insistir no pedido de prisão domiciliar, mais tarde o Supremo vai ter que analisar isso de forma mais detida, né? Mas nesse momento os fatos são muito eloquentes, né? E esse vídeo é muito esclarecedor. Esse vídeo foi gravado na madrugada de sábado, depois que soou na Secretaria de Administração Penitenciária, ali no setor que acompanha o monitoramento das tornozeleiras, soou ali o alarme de que havia um problema, uma violação na tornozeleira do Bolsonaro. Aí foram lá fazer a inspeção, isso de madrugada, né? E nessa inspeção, que foi providencialmente filmada, porque esse vídeo é muito esclarecedor de fato, o Bolsonaro estava com uma voz tranquila, parecia no seu estado mental muito, muito normal, não aparentava nenhum tipo de surto, né? E aí ele diz que começou a tentar violar a tornozeleira com ferro quente de solda no final da tarde de sexta-feira e fez isso por curiosidade. Depois, preso na manhã de sábado, ele foi recolhido a uma sala da Polícia Federal, recebeu a visita de advogados, recebeu no domingo, inclusive, a visita dos médicos. Aí a versão foi remodelada. E na audiência de custódia, no domingo, o Bolsonaro vem com a versão do surto psicótico provocado pelo uso de medicamentos, um receitado por uma médica, sem conversar com outros 2 médicos da sua equipe. O efeito do medicamento o levou a sofrer um surto psicótico e aí muda a versão. Já não foi a violação, o início não foi já no final da tarde, mas em alta hora da noite, próximo da meia-noite, e a curiosidade virou psicose, virou surto provocado por remédios. Então, a versão é diferente. E o curioso, Fabiola, é que os profissionais da psiquiatria, e eu falei com um deles no final de semana, dizem que geralmente a pessoa que tem um surto psicótico não se lembra completamente do que aconteceu durante o surto, porque há uma perda da noção de realidade, o pensamento se desorganiza. Então, esses são os sintomas principais, centrais de um surto psicótico. Perda da noção da realidade, desorientação do pensamento, e depois a pessoa não costuma se lembrar, a não ser passado um determinado tempo, aí pode ter traços esparsos do que aconteceu, fragmentos de memória, mas o Bolsonaro não, ele se lembra de tudo, e como disse, é muito curioso que ele tenha passado a solda na tornozeleira e não feriu a perna dele, né? Havia na casa um irmão... Josias, só segura um pouquinho que a gente vai dar as boas-vindas para a TV que está chegando agora. Já volto com você. 5 segundos, só que a gente está voltando aqui. Vamos embora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso All News. Você que está chegando agora no nosso programa, já estávamos no aquecimento aqui pelo YouTube, agora sim todo mundo junto pela TV e pelo YouTube. Você pode acompanhar o nosso All News até a 1h da tarde, participar conosco pelo nosso chat no YouTube ou então no meu e-mail, fabiolacidral@uol.com.br. A manutenção da prisão de Bolsonaro já tem 2 votos, essa é a manchete principal do UOL neste momento. Alexandre de Moraes, o relator, e Flávio Dino votaram para que Bolsonaro permaneça preso, pelo risco de fuga diante dos últimos acontecimentos, diante, inclusive, do que aconteceu com a tornozeleira eletrônica dele e o histórico de Bolsonaro. Faltam ainda 2 votos. Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, eles podem votar até às 8h da noite. Estamos já aqui com Josias de Souza e Walter Mairovich comentando a respeito dos acontecimentos. E a partir de agora conosco também aqui no nosso All News, o professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, conosco a partir de agora também no nosso programa. Olá, professor, seja muito bem-vindo, bom dia. Olá, Fabiola. Olá, Josias. Olá, professor Mairovich. Prazer estar aqui com vocês. Muita gente acha que a gente estava vivendo uma série, está dentro de uma série, de um filme, mas não, é tudo muito real, é realidade isso que aconteceu nesse final de semana, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece preso, já são 2 votos
pela manutenção da prisão dele, e pelo que a gente vem ouvindo dos juristas e cientistas políticos, isso deve acontecer mesmo. Ele deve continuar preso preventivamente diante dos últimos acontecimentos. Queria muito saber o que você achou de tudo isso, professor. Olha, acho que é, de certa maneira, algo esperado, né? A gente vê que o Bolsonaro, seus familiares, o bolsonarismo como um todo, ele prima pela transgressão reiterada, né? E nada mais natural do que quem transgride reiteradamente, ainda mais um momento de pressão, de estresse, evidentemente, que é esse momento que antecede aquilo que é o final do julgamento, o trânsito em julgado e, consequentemente, o início do cumprimento da pena, né, em regime fechado, que ele, né, tenha certos atos mais desesperados. E me parece que tanto a convocação daquela suposta vigília para frente do condomínio do Bolsonaro, né, gerando uma aglomeração de gente ali, quanto essa tentativa de violar a tornozeleira eletrônica por meio do ferro de solda, que tem até um lado meio patético, evidentemente, esse tipo de coisa, já são atos desse momento de desespero, né? Quando a gente também coloca em contexto a fuga do Ramagem, a fuga da Zambelli, né, as ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tentando produzir uma chantagem, um achaque sobre o próprio país, né, a tentativa de votar a anistia, né, porque votar a anistia, seja na sua versão plena da Pizza Família, né, que é a anistia ampla, geral e restrita proposta pelo Sóstenes Cavalcante e Quejandos, seja a Pizza Brotinho, né, que é a atenuação de penas lá proposta pelo Paulinho da Força, qualquer uma delas, na realidade, é uma tentativa de continuar esse Estado golpista, né? Dizer que não tem nada demais, que não se fez nada, que todo mundo ali é perseguido, né? Que o problema não são eles, nem o que eles fizeram, o problema é o Estado brasileiro, são as regras, é a Constituição, isso é que tem problema. Então, portanto, você tem que inocentar todo mundo. É perpetuar essa situação e manter, consequentemente, as situações em estado de sequestro, né? Numa armadilha populista, que é essa, né? Eles vão, transgridem, obrigam a reação. Tem a reação, eles reclamam que são perseguidos. Tem uma contra-reação por conta da ação que eles têm ao alegar que são perseguidos, e eles aí cobrem a aposta, dizem, olha aí, somos perseguidos mesmo, todos são parciais, só nós aqui é que somos isentos. E a gente entra nesse ciclo interminável. Então, acho que é só mais um capítulo dessa tremenda novela mexicana.